Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria, né? Sobre o período de 1945 a 1990. A gente vai trazer para vocês a definição, a explicação do que é Guerra Fria e alguns pontos importantes desse período. Então, a Guerra Fria, ela foi uma disputa, um conflito de interesses e uma disputa mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Então, de um lado nós temos os Estados Unidos, do outro lado nós temos a União Soviética. Para vocês compreenderem melhor, a Guerra Fria ela representa uma disputa entre dois mundos diferentes, né? O mundo capitalista e o mundo socialista. Então, todo o contexto da Guerra Fria vai girar entre o conflito, né, no conflito entre capitalismo e socialismo. Os Estados Unidos representando a grande potência ou a superpotência capitalista e a União Soviética a superpotência comunista. Para começar, um conceito importante que vocês precisam compreender na Guerra Fria é a ideia de mundo bipolar. O que é um mundo bipolar? É um mundo dividido em dois blocos. Então, durante esse período, o mundo esteve dividido, o planeta Terra esteve dividido entre bloco capitalista e bloco comunista. A cor azul, mais forte ou mais clara, predominando na América, mas também presente na Europa, na África, na Ásia e na Oceania, ou seja, a cor azul no globo representa o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, com maior ou menor influência e interferência dos Estados Unidos, mas em azul representando, vocês podem ver o Brasil aqui representando aí fazendo parte do bloco capitalista. Em vermelho, também com cor mais forte ou cor mais fraca, né? Um vermelho mais forte, um vermelho mais fraco, o bloco socialista ou o bloco comunista. Então a Guerra Fria é marcada por essa divisão do mundo que vocês conseguem visualizar através das cores, né? Entre bloco capitalista e bloco socialista. Então, por isso, um mundo bipolar, um mundo dividido em dois. A Guerra Fria nasce do contexto, né, da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria nasce no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui, para relembrar vocês, os grupos que se enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, os aliados e o eixo. Então, de um lado o eixo, do outro lado os aliados. O que eu quero chamar a atenção é que olhem aqui na coluna das forças aliadas. União Soviética, né, luta então ao lado dos Estados Unidos. Ah, mas eles não são inimigos na Guerra Fria? Sim, e já eram, entre aspas, inimigos antes da Guerra Fria. Tá? Já havia grandes diferenças entre Estados Unidos e União Soviética, por causa do modelo social, econômico, político, social e econômico, que é o comunismo adotado pela União Soviética. Mas tanto o comunismo soviético como o capitalismo americano têm na Segunda Guerra Mundial um grande inimigo em comum, que é o nazismo alemão. Né? Então tem aquele ditado que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então esse lema leva Estados Unidos e União Soviética a se unirem do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra, essa aliança se desfaz e cada um vai para o seu canto, cada um vai seguir o seu caminho. Por sinal, as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, vão então tentar uma hegemonia mundial, se tornar uma única potência mundial e vão levar essa disputa até 1990. As características da Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria é um enfrentamento, uma disputa, olha só, então bastante complexa, uma disputa política, uma disputa estratégica, ideológica, né? A gente pode acrescentar aqui econômica, militar, tecnológica, né? Então, entre Estados Unidos e União Soviética. E aqui a simbologia para ajudar vocês a gravarem, né, as informações na cabeça, né? O homenzinho aqui de cartola é chamado de Tio Sam, é um personagem do civismo, que representa o civismo, o patriotismo americano. Então, lembrem dele, ele é chamado de Tio Sam. E aqui o grande urso, representando a força do russo, né?
O urso ele é uma figura bastante popular entre os russos, né? E a Rússia, como vocês sabem, ela é a criadora da União Soviética. Então, as imagens simbolizando os dois personagens que representam suas nações. Quais são os objetivos da Guerra Fria? O que os Estados Unidos queriam e o que a União Soviética queria? Basicamente, cada um quer defender o seu sistema político-econômico, ou seja, capitalismo ou socialismo. Então, qual é o grande objetivo dos Estados Unidos? Defender e promover o sistema capitalista pelo mundo afora. Para isso, ele vai usar, então, né, vai procurar abrir mercados, ou seja, possibilidades de comércio, né, para que ele possa, então, expandir a sua economia. Ele vai promover a democracia pelo mundo, ou seja, os Estados Unidos se autodeterminam os grandes guardiões da democracia no século XX e ainda hoje. E aí há uma contradição, porque ele vai fazer uso da sua força armada, dos seus exércitos, ainda hoje, né, para impor a democracia em várias regiões do planeta Terra. Né? Então, se democracia é liberdade, há uma contradição de se impor a democracia pela força. Mas esse é um dos objetivos, então, dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria. Conter o comunismo, ou seja, impedir o crescimento do comunismo, impedir que mais e mais países se aliem à União Soviética. Resumindo, então, entre os grandes objetivos dos Estados Unidos aqui é expandir o capitalismo, ou seja, aumentar, crescer, né, o número de países que adotam o capitalismo, fortalecendo o sistema, e assim impedir que novos países se tornem comunistas. Então, impedir a expansão do comunismo. Por outro lado, a União Soviética também tem esses mesmos objetivos. Primeiro, a chamada cortina de ferro, proteger, né, os países que logo após a Segunda Guerra Mundial já ficaram sobre a área de influência comunista. Então, Bulgária, Romênia, né, toda essa região foi meio que já obrigada a aderir ao comunismo após a guerra, porque eles foram libertados pela União Soviética durante o final da guerra. Então, a cortina de ferro ela estabelece uma fronteira que protege o território soviético aqui e seus aliados. Agora, além disso, ela tinha também, a União Soviética tem a intenção de expandir o comunismo pelo mundo, ou seja, conquistar novos aliados pelo mundo. Se a gente voltar no slide do mapa, vocês vão ver que fora dessa região geográfica aqui, há países associados ao comunismo em todos os continentes. Então, o objetivo de um é proteger e ampliar o capitalismo, o objetivo do outro é proteger e ampliar o comunismo. Esse choque de interesses, então, é a Guerra Fria. A doutrina Truman de 1947, ela estabelece as regras ou as bases para a Guerra Fria. O presidente Harry Truman dos Estados Unidos define num discurso que a democracia capitalista norte-americana é símbolo do bem e o comunismo soviético é o símbolo do mal, ou seja, um modelo de sociedade a ser seguido é a democracia capitalista americana. E o modelo de sociedade a ser combatido é o modelo, né, representado pela União Soviética. Isso está muito presente na nossa cabeça. Agora, em 2020, esse debate está aí, uma coisa que tinha sido superada ao final da Guerra Fria em 1990, mas ouvido e visto por aí na televisão, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, essa discussão ainda no Brasil, uma discussão que eu já considero antiquada e superada, né? Se você é comunista ou não é comunista, né? Então, quem definiu isso ou quem estabeleceu isso de que o capitalismo é o bem e o comunismo é o mal foram os Estados Unidos através da doutrina Truman, né? E nós copiamos e acreditamos nessa ideia ainda hoje. O Plano Marshall, que é um plano de ajuda econômica, lembra que nós falamos lá de expansão do capitalismo? Então, com o Plano Marshall, os Estados Unidos financiam as nações que estavam em crise econômica devido à guerra, não porque os Estados Unidos estavam preocupados com essas populações, mas porque ele queria garantir, então, a expansão do capitalismo na Europa e no resto do mundo também.
Do outro lado, os soviéticos criaram o Comecon, né? Tem o mesmo objetivo do Plano Marshall, tá? Só que do lado comunista. Então, o Plano Marshall é um plano de proteção e expansão do capitalismo, e o Comecon entre as nações comunistas no chamado leste europeu. Formou-se também duas alianças militares para defender esses sistemas políticos, né? O capitalismo e o comunismo. A OTAN é uma aliança capitalista, né? Defende então o sistema capitalista e os países, as chamadas potências capitalistas, e o Pacto de Varsóvia faz a mesma coisa do lado comunista, tá? Então, OTAN é uma aliança do bloco comunista, né? E o Pacto de Varsóvia do bloco comunista. Uma marca da Guerra Fria são as disputas política, né, econômica e tecnológica. E entre essa disputa tecnológica está a chamada corrida armamentista. O que é uma corrida armamentista? É a aceleração na produção de armas. Então, produzir-se muitas armas. Nós já vimos isso lá no início da Primeira Guerra Mundial, o conceito de que quanto mais armas eu tenho, mais fácil de garantir a paz mundial. Então, a corrida armamentista, ela parte do princípio que se todos tiverem o mesmo poder de fogo, a guerra não acontece, né? Essa corrida armamentista começa em 1945, com a detonação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, as primeiras e únicas bombas atômicas utilizadas militarmente na história, né? E depois o avanço dessa tecnologia militar. Então, os Estados Unidos lançam a sua bomba em 1945, 4 anos depois, em testes, não foi usado em campo de batalha, a União Soviética lança, então, mostra ao mundo que também tem tecnologia para bomba nuclear. A partir daí, teve-se início uma grande corrida na fabricação não só de bombas atômicas, mas de um arsenal absurdo entre Estados Unidos e União Soviética. Outra marca também da disputa tecnológica foi a corrida espacial, né? A ideia de que quem vai primeiro para o espaço, quem chega primeiro na Lua. E a ideia não é chegar primeiro na Lua. A ideia da corrida espacial está na tecnologia, né? O objetivo não é exatamente colocar o pé na Lua, e sim a tecnologia que torna isso possível. Então, chegar primeiro na Lua, lançar primeiro o primeiro satélite, significava mostrar para o outro que você tem uma tecnologia superior. Então foram bilhões e bilhões aí gastos, tanto por Estados Unidos e União Soviética, na disputa pela corrida espacial. A União Soviética saiu primeiro em 1957, quando colocou o primeiro satélite em órbita, um homem em órbita na Terra, o Yuri Gagarin, foi o primeiro ser humano a entrar em órbita, ou seja, dar uma volta no planeta Terra, né? Ele teria dito a famosa frase da Terra azul, tudo, né? E, contextualizando um pouco o nosso assunto, a vacina russa contra o Covid-19 também se chama Sputnik, numa referência à época da Guerra Fria, que os russos, pelo menos até agora, dizem que chegaram primeiro na vacina, assim como o Sputnik foi o primeiro satélite. Então, o nome da primeira vacina lá produzida pela Rússia também é o Sputnik. Só que os Estados Unidos acabaram, entre aspas, vencendo a corrida espacial ao chegar à Lua em 1969. Então, Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua. O Muro de Berlim, ele é um símbolo da Guerra Fria, da divisão entre capitalismo e comunismo, né? Aqui um mapa representando a cidade de Berlim. O lado vermelho da cidade ficou sob controle da União Soviética. O lado, né, aqui, Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, esses 3 pontos aqui ficou do lado, né, dos capitalistas. Mas é isso, você tem a linha separando comunistas e capitalistas. Só que não foi só a cidade de Berlim que foi dividida, a Alemanha foi dividida em duas, né? A Alemanha foi dividida aí entre a Alemanha ocidental e oriental, a Alemanha comunista e capitalista. Então, o muro se tornou
simbolicamente importante para representar a divisão bipolar do mundo entre capitalismo e comunismo. Em 1961 nós tivemos um grande um perigo, né, um grande momento da Guerra Fria. É considerado aí o momento mais próximo que nós tivemos de uma terceira guerra mundial, que seria a nossa primeira guerra nuclear, quando Cuba se alia à União Soviética, e a União Soviética tem a intenção de instalar mísseis nucleares na ilha de Cuba. Os Estados Unidos tiveram uma reação muito grande e por pouco tempo, né, muito por pouco, não houve um conflito, uma declaração de guerra entre Estados Unidos e União Soviética em razão dos mísseis nucleares que seriam instalados aqui em Havana, aqui nos Estados Unidos. Vocês podem observar no mapa a preocupação dos Estados Unidos, né? Então, Cuba está muito próximo de Miami, que é território americano, né, da Flórida. Então, seria possível atacar o território americano usando uma base de mísseis aqui em Cuba. Os dois governantes entraram num acordo e esse momento mais terrível da Guerra Fria acabou sendo superado. Fim da Guerra Fria, né? Processo de enfraquecimento das disputas entre Estados Unidos e União Soviética, né? A partir dos anos 70. A partir da década de 1970, a União Soviética começa a entrar em decadência econômica e isso leva, né, facilita o fim desse processo que nós chamamos de Guerra Fria. Aqui nós temos acordos para conter a produção de armas nucleares. Então, em 1969, depois em 1972, foram assinados acordos entre Estados Unidos e União Soviética, que são conhecidos como Tratados de Não Proliferação de Armas Nucleares. Os dois países se comprometeram a não produzir novas armas nucleares e também a desativar boa parte do arsenal nuclear que eles já tinham, né? Nesse momento da história, a gente vivia uma coisa bastante perigosa, que assim, a quantidade de armas nucleares que o bloco capitalista e o bloco comunista tinham seria o suficiente para extinguir a raça humana, ou seja, se todas essas armas fossem usadas numa guerra nuclear, a humanidade poderia entrar em colapso, né? Fim da Guerra Fria. Nós temos dois pontos, né, que marcam o fim da Guerra Fria. Tá? Em 1989, a queda do muro de Berlim. Então, alguns historiadores usam essa data como ponto de referência. Lembra que eu falei que o muro de Berlim ele é o símbolo da Guerra Fria, da divisão do mundo bipolar? Então, a queda do muro de Berlim significou o fim dessa divisão entre capitalismo e socialismo. A partir daí, a Alemanha foi reunificada, né? Então, volta a existir uma Alemanha única. Então, esse é um dos fatos que é considerado, então, pelos historiadores como o fim da Guerra Fria. Em 1991, né? 2 anos depois do fim da queda do muro, a União Soviética deixava de existir oficialmente. Tá? Então, a gente usa a data de 1990 como uma referência aí à reunificação da Alemanha, o fim da Guerra Fria. Relembrando o que nós estudamos hoje. A Guerra Fria é um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, mas é principalmente um conflito entre capitalismo e comunismo. Né? A principal característica da Guerra Fria é a divisão bipolar do mundo. O mundo dividido em bloco capitalista e bloco comunista. E esse nome, Guerra Fria, vem do fato de que, apesar de passarem 45 anos numa grande disputa política, econômica e militar, Estados Unidos e União Soviética jamais declararam guerra um ao outro, jamais teve uma guerra quente, uma guerra real entre os dois. Mesmo esse período aí de 45 anos serem marcadas por dezenas e dezenas de guerras mundo afora envolvendo Estados Unidos e União Soviética. Mas a tão temida Terceira Guerra Mundial ou a guerra nuclear não chegou, né? Não veio. Para o bem da humanidade, essa guerra não aconteceu. Então, Estados Unidos e União Soviética fizeram uma guerra fria, um conflito militar indireto, né? E no mais, as disputas
preservação do seu sistema e pela hegemonia mundial. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre Guerra Fria e até a próxima.